Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar do UFC 314, mais precisamente da coletiva de imprensa que acabou de terminar, tá? Terminei de assistir aqui ao vivo e já liguei a câmera. Vamos aqui bater um papo sobre como foi. Sinceramente, a coletiva me decepcionou um pouco, tá? Eu achei que ia ter um pouco mais ali de emoção e, na verdade, o pico de emoção nem foi da luta do Jean Silva com o Bryce Mitchell, né? O pico de emoção do negócio acabou sendo uma discussão do Diego Lopes com o Yair Rodrigues, né? E por que essa discussão aconteceu, né? Tava sendo feita uma pergunta ali para o Diego, na verdade ela foi feita, né, sobre a possibilidade, em caso de vitória do Diego contra o Volkanovski e em caso de vitória do Yair Rodrigues contra o Patrício Pitbull, deles se enfrentarem no UFC, acho que é em setembro, né, em Guadalajara e tal, porque o Yair Rodrigues é mexicano, o Diego Lopes vem representando muito o México, quase um mexicano também. E aí a pergunta foi essa, só que o Diego Lopes, para começar a responder, falou: ah, mas de quantas derrotas vêm seguidas aí, né? O Yair Rodrigues, né? Ele fez essa pergunta umas 2, 3 vezes ali, e aí o Yair Rodrigues se incomodou e acabou chamando ali o Diego, acho que de culon, um negócio assim, que pelo que eu vi na internet é tipo um bundão, vai, mais ou menos isso. E aí o Diego meio que ficou bravo, né? E acabou respondendo ali, e aí o Yair Rodrigues foi e falou da equipe dele, e aí o Diego ficou mais puto ainda, e aí os dois levantaram, começaram a falar e se xingar, e a galera foi separar, e ficou um bom tempo os dois ali batendo boca, e até depois que a coletiva terminou, os dois se aproximaram ali e trocaram mais algumas palavras com gente em volta e segurança no meio, só que aí não tinha microfone nem nada e não dá para saber se eles se acertaram ou não. Da forma como eles se afastaram, ainda um falando e gesticulando pro outro, não sei se acertaram muito ou não, e provavelmente o Diego vai responder isso em diversas outras entrevistas, mas no final das contas, o highlight dessa coletiva, né, que é o que chama a atenção, que é o que acaba sendo falado, foi realmente essa situação de dois caras que nem vão se enfrentar, né? Teve um pouquinho ali, né, de interação do Jean com o Bryce Mitchell, que era a expectativa, mas, cara, sinceramente não teve nada demais assim, né? Porque algumas das perguntas acabam só sendo perguntas que às vezes nem tem a ver com a luta em si que vai acontecer ali ou com o adversário, são perguntas que são feitas de assuntos aleatórios e isso não gera ali um atrito entre os atletas, né? Porque vamos ser sinceros, qual é o objetivo do UFC com uma coletiva de imprensa? O objetivo é você criar situações ali que viralizem, que deem o que falar, que todo mundo queira assinar o pay-per-view para assistir. Então, você chegar naquela meia hora que tem ali para vários lutadores falarem, responderem perguntas, e você fazer perguntas que não tem a ver com o evento, porque é uma coletiva de imprensa do UFC 314. E dentro do UFC 314 tem as lutas em si. Você fazer perguntas que não tem a ver com o UFC 314, não tem a ver com o adversário, você simplesmente vai ter resposta ali que pouco importa, entendeu? Pro evento em si, pro UFC, né? Você não tá ajudando a promover o lutador, ou para nenhum nem outro, né? Ou mesmo essa edição do evento. Então, não agrega. É claro, no máximo, o motivo, né? O para que serve é muitas vezes você fazer a pergunta que você quer para um cara e dar a oportunidade dele falar sobre esse assunto. É a única explicação. Né? Tipo assim, ó, tô te dando aqui a oportunidade de falar para o mundo inteiro, porque, né, o mundo inteiro tá ligado ali na coletiva, para você falar sobre o tal assunto, né? Mas, de novo, não tem a ver ali com o evento em si, né? Que é o que está sendo feito ali. Então, sei lá, eu acho que esse tipo de pergunta poderia ser feita em entrevista à parte, né? Não na coletiva ali. Então, eu acho que, por exemplo, no caso do Diego, pô, ele vai enfrentar o Volkanovski, né? Então, um dos maiores nomes da história e tal. Então, poderia fazer qualquer tipo de pergunta, por mais que tenha um clima amistoso entre os dois, isso é verdade. É difícil você criar uma situação ali que vai dar o que falar, porque os dois estão se respeitando e tal. Assim como o Yair Rodrigues e o Patrício Pitbull, né? O Yair Rodrigues até, inclusive, respondeu uma das perguntas falando: não, eu não sou muito um trash talker, eu gosto de fazer e tal. Então, esse tipo de postura, né, apesar de muita gente falar, não, isso é um verdadeiro artista marcial, porque, oh meu Deus, não podemos falar, não sei o que lá. Só que pra promoção, pro evento em si, não é esse tipo de resposta que agrada, né? E isso não é questão de opinião, gente, é questão da gente ver quem vende, quem faz dinheiro. Quem faz dinheiro foi o McGregor, que é o cara que fala pra caramba, que todo mundo depois começou a falar, né? Um Paddy Pimblett da vida, um Sean O'Malley, que são caras que não só sabem provocar, mas eles lidam bem com as palavras ali, eles são bons em manipular a galera, né? Em trazer a galera com eles e tal, que em certa forma, também em certa medida, é o que o próprio Jean fez ali, né? Empolgando a galera e uma parte da galera ali
latindo com ele, tá? Uma parte de interação que teve do Bryce Mitchell com o Jean foi a questão de quando foi perguntado pro Jean sobre ele ser o cara aí agora que está promovendo as lutas, né? Porque o próprio Jean disse em entrevista recente pra AG Fight que ele tava carregando esse UFC nas costas, né? E aí o Jean falou, a resposta dele, né, do porquê o UFC pode contar com ele para promover luta, foi ele levantar, esperar ali a galera fazer o barulho de latido e ele dar um latido. Tipo assim, foi meio uma cena meio, sabe, meio sem sentido, meio cringe, como gostam de falar, né? A expressão, meio vergonha alheia, né? Porque ele falou uma parte pro cara traduzir, aí traduziu, e aí a galera, ele ficou esperando a galera fazer o barulho, mas aí não fazia, e aí ele olhou e só latiu de volta, e aí ficou todo mundo com cara de bunda, tipo, meio sem sentido, né? E nessa hora o Bryce Mitchell, inclusive, aproveitou o latido e falou que na fazenda dele, porque quem não sabe, o Bryce Mitchell é um fazendeiro aí, mostra lá as imagens dele cuidando das coisas dele e tal, não sei o quê, né? Ele falou que muitos cachorros aparecem, né, na fazenda dele, tentando matar os bichos dele, ou às vezes machucar a própria família dele, e que ele sempre tem que lidar mesmo com os cachorros, e que eles sempre latem mesmo, e que eles sempre fazem barulho antes de morrer, tá? Então ele dizendo que ele sempre lida realmente com essa vida mais selvagem aí, fazendo o paralelo dos cachorros, né, que porventura ele encontra na fazenda com o Jean Silva. Então teve, né, de novo, esses momentos ali de interação Bryce Mitchell e Jean, que o Jean, por um lado, ele provocou muito várias vezes, mas em alguns momentos ali, algumas respostas, ele meio que ele tirou o poder dele ali de ser o cara que estava promovendo, e aí teve uma resposta que ele deu dizendo que quem promoveu a luta sozinho foi o Bryce Mitchell. Então, tipo assim, meio que se contradiz e não faz sentido. Na verdade, nesse momento você deveria provocar e aí você meio que deu mérito pro cara. Então, tipo assim, também não faz muito sentido, né? Não tem muita lógica. Se você tá dizendo que você carrega essa edição nas costas e que você é o promotor da luta, você que tá promovendo muito bem, por que você deu mérito pro cara? Tipo assim, ele é o promotor, ele tá promovendo sozinho porque ele tá falando besteira. Não, você tinha que manter o discurso, né? E falar que você que tá promovendo porque você é conhecido por, nocautear todo mundo e você vai fazer o cara pagar e tal. Tipo, então meio que jogou a bola pro cara, então também fica meio que um contrassenso, né? E eu vi que realmente muita gente acha que o Jean meio que tá exagerando, tá perdendo a humildade e tal. Eu, sinceramente, eu acho que, eu já falei isso, acho que uma das primeiras vezes que eu vi a luta do Jean e a forma dele falar e tal, eu falei, eu acho um personagem, né, eu vou falar um personagem, mas não acho que ele interpreta o personagem, ele é assim, né, mas a pessoa dele, né, ali, da forma como ele lida com a câmera, é legal e chama atenção e leva o público, leva a torcida pra ele, é só ver na coletiva lá, tinha gente torcendo por ele e tal, não sei o quê, e eu acho que funciona desse jeito, foi o que eu falei no começo do vídeo, o McGregor e entre outros vários exemplos, ganham, né, dinheiro e notoriedade por isso. Então, o Jean tá aliando a qualidade dele, vários nocautes, com esse personagem, né? Só que, foi o que eu falei, né? Precisa, na minha opinião, na minha interpretação, de uma certa lapidada aí, né? O problema não é a confiança nem nada, mas a minha sensação assistindo foi de que realmente o que roubou a cena foi a treta do Yair Rodrigues ali com o Diego Lopes, quando na verdade o Jean poderia ter sido o tempo inteiro o provocador. E não jogar a bola pro cara e falar, tipo, o promotor é você porque você falou besteira, né? E teve uma parte ali também que ele olhou pra câmera e falou, o Bryce Smith olhar no olho dele, falou, não, eu vou te nocautear e tal. Isso achei legal, né? Então, sei lá, eu acho que foi uma coletiva que vale aí uma nota 6, vai, mais ou menos, se fosse pontuar. Eu acho que os demais lutadores, né, não apareceram muito no final das contas, né? Então, eu acho que foi uma mistura, né? Foi uma mistura de, tipo, talvez o Jean, né, a gente esperava mais e não foi tanto, com uma mistura de que a parte dos lutadores ali não estavam com vontade e nem tem muito estilo de esquentar, com perguntas também que muitas vezes nem tem a ver com o assunto, e aí você junta tudo isso, fica uma coletiva mais ou menos. E no final das contas, o legal foi, né, que o Diego e o Yair Rodrigues levantaram para bater boca, tá? Então, assim, a diversão, né, que a galera busca, porque não adianta, é isso que a galera quer ver, é isso que o UFC quer, né, que dê polêmica e tal, não sei o quê. Então, teve um momento ou outro, mas, sei lá, no geral, eu achava que o Bryce Mitchell poderia ter caído mais nas armadilhas ali do Jean, sabe? Eu acho que o Jean poderia ter entrado mais na cabeça dele, e eu acho que a galera meio que talvez, na minha interpretação, posso estar errado, tá? Mas eu acho que foi assistir a coletiva para ver Bryce Mitchell e Jean Silva. Então eu acho que por isso, né? Acho que a minha expectativa era maior, né? Eu achava que o Jean ia entrar mais na mente dele ali. Não que não tenha entrado, mas eu achei que ele ia dar uma forçada a mais ali, tá? Então é isso, né? De qualquer forma, continuo com muita vontade de assistir todas essas lutas do card principal, o evento inteiro, e vamos ver o que vai rolar.
tá? Agora não tem mais essa de falar, né? Agora o que vale ali é fazer. Mas enfim, essa é a minha opinião, tá? Eu resumi aqui os pontos principais que eu achei da coletiva, porque o resto todo que eu não falei, tipo, tanto faz. É meio que isso. Então, se você não assistiu a coletiva, não perdeu muita coisa, não. Mas comenta aqui embaixo, né? Se você pensa diferente de mim. E deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!